aí a gente vem aqui para o conhecimento do horizonte, e eu peguei como modelo a BNCC. Eu fui olhar, né, a simetria, e vocês dizem, essa mulher só fala em simetria. Mas é porque, gente, era o que estava mais fácil, vamos dizer assim. E mais, é algo que estava mais viável no momento. Então, veja só, quando a gente olha para a BNCC na atualidade, a gente vai ver uma diferença muito grande com o que tinha, por exemplo, nos PCNs, quando eu estudei, quando eu fiz a dissertação de mestrado. Então, por exemplo, lá nos PCNs, o conteúdo da simetria, ele era trabalhado, proposto em praticamente nos 4 ciclos, e se propunha a abordagem atrelada à arte, mas eles não diziam em que momento deveria começar e em que momento deveria terminar isso. Se propunha nos 4 ciclos, né? E aí, o que a gente vai ver? Com a BNCC, eles vão dizer exatamente em que momento a simetria vai ser abordada no currículo. Então, ela vai ser abordada a partir do 4º ano, né? E através dessa habilidade aqui, reconhecer simetrias de reflexão em figuras, em pares de figuras geométricas planas, utilizá-las na construção de figuras congruentes, com o uso de malhas quadriculadas e softwares de geometria, né? Então, ele traz essa habilidade que engloba uma série de coisas, mas, por exemplo, diferente do que era proposto no PCM, ele não traz uma articulação com outras áreas de conhecimento, como, por exemplo, a arte, a arquitetura, né? E ele também, ele diz apenas que vai ser a simetria de reflexão. Como o outro PCN, ele colocava as simetrias, então, deixava margem, por exemplo, o livro didático, trabalhar rotação, translação. E na minha atividade, na pesquisa que eu fiz, eu identifiquei que o conteúdo da simetria, ele começava a ser trabalhado no 1º ano e até o 5º ano. Muitas vezes, a atividade que era abordada no 1º ano também era abordada do mesmo jeito no 5º ano, não tinha uma complexificação, não. Mas, hoje, com a BNCC, está delimitada apenas ao 4º ano, né? Então, eu, mobilizando no meu conhecimento do horizonte, eu vejo que ela vai ser abordada no 4º ano, e aí eu tenho pulo de 2 anos, né? O 5º e o 6º ano não se trabalha com as isometrias, né? Vai trabalhar no 7º e no 8º. No 7º ano, vai trabalhar com as simetrias de translação, rotação e reflexão. E aí ele coloca reconhecer e construir figuras obtidas por simetria, translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenhos com software e geometria dinâmica, e vincular esse estudo às representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos e outros. Né? Então, aqui você já vê uma articulação com outras áreas de conhecimento. Quando chega aqui, no 8º ano, ele vai usar o termo transformações geométricas e vai dizer, ó, simetrias de translação e rotação, e aí ele vai dizer o seguinte, reconhecer e construir figuras por composição de transformações geométricas, translação, reflexão e rotação, com o uso de instrumentos de desenho, de software e geometria. Então, você pode ver que a questão das conexões, da simetria, elas saem novamente de cena, e o que é mantido são os softwares de geometria dinâmica, que é proposto em praticamente todas as habilidades. Luciana, tu perguntasse alguma coisa a mim, foi? Faz tempo, isso. Foi. Eu não, mas eu tô aqui, mas faz o quê? Alguns minutos, né? Oi? Foi algum minuto? Não, porque eu falei umas coisas sobre variável didática, eu perguntei se o que eu estava falando era valor ou era variável, aí já foi. Ah, sim, valor de variável. Ah, não, eu não vi. Eu vi tu falando isso, mas eu não vi tu perguntando a mim, não. Ah, tá bom, tá bom. Mas estava tudo ok, professor. Tá ok, tá Não, ok. a minha dúvida, porque, por exemplo, Diógenes, quando papel é uma variável, né? O tipo de papel.
Mas se ele é liso ou o quadriculado, o ser liso ou quadriculado é um valor, não é? Isso, é isso aí. Então, eu ensinei certo. Tá certo. Porque tipo de papel, se ele é liso, quadriculado, né, pontilhado, o tipo de papel é a variável didática. E as especificidades são os valores. Isso, era isso mesmo. Estava na dúvida. Tipo de figura, variável didática, simples e complexa, são valores. Isso. Pronto. Então, eu ensinei certo. Perdão. Tranquilo. Mas vocês estão entendendo essa história do conhecimento do horizonte, gente? Sim. Sim. E aí o conhecimento do horizonte vai justamente nesse sentido, de você olhar como um conteúdo ele vai se comportando ao longo do currículo e como é que ele vai se tornando mais complexo, né? E aí a gente pode dizer que a complexificação aqui vai, porque ele parte da simetria de reflexão, que é um tipo mais, vamos dizer, simples, e vai, a partir dos outros anos, se tornando mais complexo no sentido de trabalhar os outros tipos de simetria a partir de outros contextos, né? E os softwares de geometria dinâmica, pelo que eu vejo aí, porque uma das competências da atual BNCC é justamente estimular a cultura digital, eles propõem muito o uso do software, né, da geometria dinâmica. E isso vai aparecer ao longo das 3 habilidades. Então, quando a gente olha, assim, o currículo ou qualquer outro conteúdo, a gente deve justamente olhar como é que esse conteúdo, né, ele está sendo pensado e ele está sendo proposto, né, no currículo. A gente tem que pensar também, por exemplo, eles propõem aqui reconhecer figuras e construir figuras. O reconhecer e o construir figuras, eles mobilizam conhecimentos cognitivos muito diferentes, né? Usar o instrumento, seja ele um software ou um instrumento, vamos dizer, uma régua ou papel, também gera ali conhecimentos que são muito diferentes, muito complexos. Então, todos esses aspectos, eles têm que ser também mobilizados sobre esse conhecimento. Eles são mobilizados e pensados no conhecimento do horizonte. E aí a Débora Ball, ela vai dizer que um professor do primeiro ano, por exemplo, ele precisa saber como a matemática que ele ensina está relacionada com a matemática que os alunos aprenderam no terceiro ano, para poder definir a base matemática que virá depois. Então, eu tenho que saber o que é que vai ensinar lá na frente para eu poder pensar o que eu faço agora, né? Ele também inclui uma visão útil para ver as conexões de ideias matemáticas que virão posteriormente. É pensar, por exemplo, que o conteúdo que eu ensino agora, ele vai servir de elemento ou de base ou de conhecimento prévio para determinado conteúdo, né? Por exemplo, muitas vezes o domínio da aritmética é fundamental para você aprender álgebra, né? Agora, o professor ele precisa saber disso e pensar como é que ele vai mobilizar isso, né? Ter esse tipo de conhecimento do horizonte pode ajudar na tomada de decisão, né? E aí vem o conhecimento pedagógico. Aí termina o bloco de conhecimento específico, né, do professor e vai para o bloco do conhecimento pedagógico. E aí, por exemplo, o professor precisa ter o conhecimento do aluno. Vocês olhando para essas imagens aqui, nós temos a produção de 3 estudantes. Qual desses estudantes vocês diriam que sabe simetria? Figura 2. Qual? Da figura 2. Por quê? Figura 2. Porque ele fez aí a simetria de reflexão, né? Ele está colocando o que tem de um lado e tem do outro. Isso. E por que a figura 1 não tem?
Porque ele não está colocando no eixo de simetria, ele não está usando o eixo como padrão ali para ter a simetria. Isso. Isso. E por quê? Diógenes pode até entrar nessa aula de Diógenes fez uma pesquisa parecida, não foi, Diógenes? Quando tu olhasse as concepções dos estudantes. Ele é expert em simetria. Eu fiz, mas eu vou ficar nos bastidores aqui. Pronto. E aí, gente, vejam, vocês podem ver que os estudantes estão mobilizando, né, conhecimentos muito diferentes, né? O aluno 3, ele consegue fazer alguma figura simétrica, usando o eixo como referência? Está fazendo. Está fazendo? Me explica como. Não, quer dizer, ele só usou o eixo, né? Mas ele não consegue fazer a figura simétrica. Isso. Ele usou o eixo como um segmento para completar fazer uma figura. Isso, né? isso. Uhum. E aí, por que, gente, eles fazem isso? Né? Porque vocês forem olhar, são 3 alunos diferentes com 3 conhecimentos diferentes. Isso, né? E aí o professor ele precisa saber quais são os alunos que ele tem, quais são os conhecimentos que eles podem mobilizar, né? Onde é que o aluno está, para ele poder pensar nas atividades que ele vai propor. Por exemplo, uma atividade como essa, ele poderia dizer, o aluno estudante A, ele tem uma ideia do que é simetria, que é necessário fazer uma reflexão, mas ele ainda não consegue perceber que a figura, ela deve ter a mesma distância, né? A figura e a figura-imagem, elas devem ter a mesma distância com relação ao eixo. Uhum. Aí o aluno B, ele vai olhar e vai dizer, ele sabe fazer simetria, né? Mas ele não tem muita precisão, porque criança geralmente não tem, para fazer a figura. Por isso, os segmentos não saem exatamente iguais e não conserva a forma, né? E o aluno Luciana, Oi. Eu vou entrar um pouquinho só nessa discussão, já que você me chamou. Só para a gente refletir um pouquinho aí, né? Essa imagem 3 aí, da figura 3, ela é interessante para poder a gente também entrevistar o aluno. Sim. Por que eu digo isso, né? Claro que a gente tem que levar em consideração o eixo de simetria para poder fazer a reflexão, mas se a gente observar aí, o que é que o aluno está entendendo de simetria, né? O que é que ele entende, né? Seria bom ouvir, por quê? Se você pegar essa parte que ele fez o desenho de um lado do eixo, todas as 3 figuras, elas são simétricas, né? Não estão perfeitamente simétricas aí, mas a gente tem aí 2 bandeirinhas, né? Com orientação diferente, 2 bandeirinhas de São João, e temos aí um triângulo, né? Que ele pode ter um eixo de simetria aí. Então, a gente seria bom perguntar a esse estudante, né? O que é que ele está entendendo de simetria. Claro que ele desconsiderou o eixo, mas ele fez 3 figuras aí que tem um eixo de simetria em si própria. Tá? Vocês estão conseguindo me entender, Luciana, também ou não? Diógenes, eu entendo na letra C, quando você diz que a criança pensou no eixo de simetria, quer dizer, ela fez uma figura simétrica. Se a gente pegar esse eixo na bandeirinha, na segunda bandeira, nessa do meio aí da letra C, e colocar o eixo de simetria na vertical, ela vai ser uma figura simétrica. É nesse sentido? É nesse sentido, sim, porque se a gente também pegar, observa o triângulo, ele tem os 2 catetos, 6 e 6, né? Então ele pode ter aí um eixo de simetria cortando a partir desse ponto que é oposto à hipotenusa, né? Então, as 3 figuras praticamente elas são simétricas, né? A primeira eu não vejo simetria por conta de um quadrinho que se corta. Ela não está perfeita, eu concordo contigo. Ela não tá perfeita, mas ela traz uma ideia de uma figura simétrica, né? Aí, assim, nesse caso aí, por quê? O que eu estou querendo trazer aí com a discussão que a Luciana também, eu acho que ela também está querendo trazer isso,
pelo menos eu que gosto de discutir avaliação, quando o que é que Lucchesi diz? Lucchesi diz que avaliar é ler, julgar e agir, não é isso? Então, a gente, para poder agir, a gente primeiro precisa aprender a ler. Então, para poder fazer a leitura desse aluno, eu preciso entender como é que ele está pensando. Nesse caso aí, eu não vou conseguir, por si só, dizer, tá certo, tá errado, ou ele sabe isso, ou sabe aquilo. Então, eu gostaria muito de pegar esse aluno, escutar o aluno, para a partir daí trabalhar nessa construção do que é simetria para ele. Porque, dependendo do que ele me falar, eu vou propor novas atividades, né? Se ele falar A, eu vou propor um tipo de prática para poder chegar à construção do conceito de simetria. Se ele falar B, eu já vou por outro caminho, né? Eu vou preparar o tipo de prática para ele, de atividade, desafios, para poder ele construir esse conceito, o tipo de situação, como debruçou. Então, é nessa perspectiva que eu estou. A 2 tá beleza, tá praticamente aí tudo aqui distante, né? Mas a figura 3 aí, ela traz alguma coisa que a gente precisa pensar sobre, né? Mas eu não quero entrar muito nessa discussão assim, mas eu acho que só para a gente pensar um pouquinho, e Luciana vai falar mais para a gente sobre isso. É isso, Diógenes. Mas foi muito bom que você colocou, Diógenes. Por exemplo, você trouxe essa ideia de diagnosticar, de propor atividades, de você também fazer a escuta do aluno, e eu acho que é nesse sentido, sim. Né? Eu acho que o conhecimento do conteúdo e do aluno vai no sentido de você também entender o que aquele aluno está pensando, que concepção ele está mobilizando, né? Porque, e aí você me faz lembrar uma coisa, que todo erro é um conhecimento que a criança mobiliza, mas que para aquela situação ele não é adequado. Porque talvez o aluno tenha um conhecimento sobre o que é figura simétrica, mas ele não saiba ainda como usar o eixo de simetria, ou ele não está entendendo isso como um eixo, né? Então, foi perfeito o que você colocou, no sentido de que o professor, ele deve escutar o aluno e entender o que é que o aluno pensa, para que ele possa propor atividades. E aí o Diógenes ele traz algo muito interessante, que é dizer, olha, para cada aluno desse, é uma atividade diferente. Para cada aluno desse, eu vou tomar, a minha tomada de decisão vai ser diferente, né? E, por exemplo, um aluno, um professor, a gente, nos anos iniciais, a gente fala muito em formar pares produtivos, que é o quê? Eu pegar um aluno, colocar junto com o outro, para que eles juntos possam construir conhecimento. Mas não adianta eu colocar um aluno que saiba muito com um aluno que saiba menos sobre determinado conteúdo, porque aquele que sabe muito, ele vai fazer e não vai deixar com que o outro faça. É necessário pensar que alunos, que pares que possam ser produtivos, eu posso formar, né? Então, todas essas tomadas de decisão vai passar muito sobre o conhecimento que eu tenho do aluno e sobre o conhecimento que eu tenho também do conteúdo. Porque para o professor perceber sobre tudo isso, ele precisa saber que conteúdo ele tem, né? Que conteúdo ele está discutindo, que conteúdo ele está propondo. Então, eu acho perfeito que a colocação de Diógenes, pode entrar toda vez que quiser, viu, Diógenes? Então, veja só, a combinação de conhecimento dos alunos com os conhecimentos sobre a matemática. Ela vai dizer conhecimento pedagógico do conteúdo do aluno, ele vem justamente antecipar o que provavelmente os alunos pensam e no que eles podem se confundir, né? Escutar e interpretar as ideias incompletas do aluno. Olha o que Diógenes propôs, né? Eu sentar com o aluno, eu escutar aquele aluno, eu entender o que é que ele pensa, como é que ele pensa, que conhecimento ele tem sobre aquilo ali. Eu promover interações entre as compreensões matemáticas específicas e a forma do pensar do aluno, apontar e descrever as dificuldades apresentadas pelos alunos ao resolver diferentes situações, problemas. Eu botei aí divisão, gente, porque em outro momento eu trabalhei divisão com esses slides. Mas, vamos dizer, problemas de simetria.